E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e eu separei duas publicações Marvel para comentar com vocês. A primeira delas é o terceiro volume de Eternos, uma história escrita em sangue, prelúdio para Vingadores X-Men Eternos na saga Juízo Final. Publicação da editora Panini Comics, que conta com essa bela arte de capa do Esad Ribic. Publicação encadernada, tem um verniz aqui aplicado no Thanos, né? Material com capa cartonada, papel couché de boa gramatura. São 96 páginas coloridas ao preço de R$ 29,90. Dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Esse material compila vários especiais relacionados à série dos Eternos. Então nós temos aqui Eternals Thanos Rises, Eternals Celestia, Eternals de Heretic e Eternals Forever. Publicações que vão contar com várias equipes criativas, mas quem comanda tudo, inclusive o responsável pela série dos Eternos, é o Kieron Gillen, que vem fazendo um trabalho realmente sensacional. Eu resenhei as duas primeiras edições dos Eternos, que também saíram no formato encadernado pela editora Panini Comics, e na minha opinião é a melhor série Marvel da atualidade. E que também conta com os ótimos desenhos do Esad Ribic. Essa edição, eu diria que ela é sim importante como uma preparação de terreno em relação à saga Juízo Final, principalmente para aqueles que não têm uma afinidade, não têm um conhecimento sobre os Eternos. Então nós vamos ter aqui uma recapitulação com inserção de novos elementos em relação a esta criação de Jack Kirby. Então nós vamos ter aqui o envolvimento dos Celestiais para criar a vida no planeta. Aí nós temos os Eternos, os Deviantes. Os Eternos, eles são programados geneticamente para coibir o excesso deviante. Então existe ali todo um conflito entre essas duas raças, e os deviantes também chegaram a migrar para os oceanos, onde formaram a Lemúria e assim por diante. Nós vamos ter também algo muito importante relacionado ao Thanos, que se tornou o Eterno Primordial. Isso é mostrado nesses dois primeiros volumes, essa jornada do Thanos, na série mensal dos Eternos. E aqui nós vamos ter toda esta origem recapitulada dos Eternos, onde vai mostrar Zuras, Ícaris e também o pai do Thanos, que basicamente é conhecido como mentor. Antigamente ele chamava Lars. E você repara aqui também que o Kieron Gillen, ele tem utilizado essas páginas esquemáticas, coisa que o Jonathan Hickman também faz, principalmente em materiais que tratam de ficção científica e ajudam bastante no entendimento aqui da história. Então você tem toda essa narração em relação ao pai do Thanos, como que ele chegou a habitar a lua de Titã, todos os entreveros, as discordâncias que existem ali entre os Eternos, porque eles não nascem, eles são criados. E aqui nós vamos também conhecer o grande vilão da saga Juízo Final, que é o tio-avô do Thanos, chamado Urano. Esse carinha aqui, que é gigantesco e aparentemente muito poderoso. Ele está aprisionado. E aqui o Thanos vai ter um diálogo com ele, onde ele vai comentar sobre o seu passado. Ele que já está preso, se não me engano, há 300 ou 600 mil anos. Ele tinha uma ideia diferente dos seus irmãos, que é Cronos e Oceanos. Então você tem aqui mais uma vez essa página esquemática, falando das dinastias, dinastia de Urano, dinastia de Oceanos e a dinastia de Cronos. E aqui você tem a árvore genealógica do Thanos. Então, o Thanos ele está aqui embaixo, ele vem de Cronos, aí que tem os Zuras como filho e também o mentor, que é o pai de Thanos e também pai de Eros, E aqui em cima você tem Urano, que deu origem a outros Eternos, inclusive ao Ícaris.
Então Urano é o tio-avô do Thanos, e aqui a gente vai ter diálogos muito bem construídos, com o Thanos meio que desafiando esse tio-avô, que responde, né, na mesma medida. Você percebe, né, que existe até uma certa admiração mútua entre os dois personagens. E aí nós chegamos na última história, que vai mostrar um pouquinho do conflito dos Eternos com a Lemúria, a questão dos deviantes. O Ícaris acaba sendo sequestrado e aí colocam no cérebro dele a localização, né, ou melhor, um rastreador, para quando ele chegar na cidade dos Eternos, a Lemúria poder fazer um ataque surpresa. Mas é a historinha mais fraca aqui desta edição, ainda que apresente, né, de uma forma bem direta todo esse conflito que existe entre os Eternos e os Deviantes. O mais importante aqui, galera, desta edição, que serve como um prelúdio para a saga Juízo Final, é apresentar, né, o Urano para o público, porque ele não é um personagem que havia sido mostrado em edições anteriores, muito menos recentemente. Então ele serve realmente como uma introdução para vocês entenderem da onde saiu esse vilão, né, que vai causar um transtorno dentro da nova saga Marvel. E que nota que eu dou para esse terceiro volume dos Eternos? Eu dou uma nota 8,5. Não se trata da edição mensal, mas de diversos especiais relacionados à série dos Eternos. Então fica a dica para vocês. O próximo material é o 9º volume da série do Demolidor, a saga do Punho Vermelho, trazendo uma nova fase do personagem, mas nem tanto assim, e eu já vou falar sobre isso. Uma edição que tem um bom acabamento gráfico, um verniz aplicado na capa, conta com capa cartonada, papel couché de boa gramatura, com 144 páginas coloridas. O preço é de R$ 39,90. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material. Esse encadernado compila as 5 primeiras histórias da nova mensal do Demolidor, que basicamente estava funcionando na forma de temporadas. E nós temos aqui a manutenção da mesma equipe criativa da temporada anterior, que é o Chip Zdarsky e o Marco Checchetto. Por isso que eu disse que não é exatamente uma nova fase. Inclusive é uma continuação direta da anterior. De qualquer forma, eu já resenhei todos os 8 volumes, né, que já foram publicados pela editora Panini. A série concorreu por 2 anos ao prêmio Eisner. Então nós temos aqui um material que começou muito bem com o Chip Zdarsky, mas que depois foi decaindo de nível. De qualquer forma, nós vamos ter basicamente o Demolidor junto com a Demolidora, que é basicamente a Elektra, né, utilizando um uniforme muito semelhante aqui ao Homem Sem Medo, e eles estão querendo formar um grupo que é o Punho Vermelho. Tem o lance lá do Wilson Fisk, que acabou sendo deposto da prefeitura de Nova York. Ele foi dado como morto, mas você sabe que as coisas não são bem assim. Quem agora ascendeu como o novo rei do crime foi justamente o filho do Wilson Fisk, e já no início da história nós vamos ter aqui o Homem-Aranha e o Demolidor já dando aquela pressão no novo rei do crime. E aqui mostra, né, o relacionamento que os dois têm de respeito, de confiança, e o Demolidor acaba revelando, né, a sua identidade como Matt Murdock para o Peter Parker, que resolve não fazer o mesmo. Vocês sabem, né, que ambos tiveram as suas identidades reveladas, e aí, obviamente, a Marvel dá um jeito de voltar atrás, né, com esse tipo de coisa. Algumas vezes funciona, né, outras acaba ficando meio tosco, mas eu prefiro ambos os personagens com as suas identidades secretas. Ao contrário, por exemplo, do Homem de Ferro, né, que eu acho que aquela história do guarda-costas, ele funcionou até certo ponto, depois já não ia colar mais. De qualquer forma, nós vamos ter aqui, né, o Matt Murdock mostrando, né, que ainda existe vigilantes lá em Nova York. Ele pretende sair da cidade, mas ele quer formar realmente um grupo muito poderoso, que seria uma espécie de tentáculo do bem. E falando em tentáculo, esse grupo de ninjas assassinos tem um novo líder, conhecido do Matt Murdock. E ele fica bem preocupado, né, com essa nova liderança.
ele acaba enfrentando a AKA, ou Aka, não sei como fica a pronúncia da personagem, ela que chegou a treinar a Elektra, quando ela ainda estava aprendendo, né? Tem esse outro personagem aqui, que estudou direito com Matt Murdock. Eu achei um pouco bobo esse personagem aqui. É como se ele fosse uma espécie de intermediário de Deus para coordenar as ações do Demolidor de forma a ele se tornar um herói. E as partes trágicas também da vida do Demolidor e tal, ele seria o responsável. Eu achei bem nada a ver essa parte aí. Um detetive, né? Esqueci o nome dele aqui agora, que esteve nas primeiras histórias, né, do Demolidor do Chip Zdarsky. Ele também vai compor esse grupo. Além de outros rostos conhecidos também vão dar as caras. O Stick, nós temos aqui essa versão agora do Leonard Samson, né, que é uma mistura com o Sasquatch. Se eu não me engano, isso é mostrado dentro daquele encadernado Tropa Gama. Eu acabei nem comprando, porque eu ouvi falar tão mal. De qualquer forma, é uma edição que traz sim uma continuação direta, né, dos eventos anteriores dessa anterior temporada aí do Chip Zdarsky do Marco Checchetto, onde agora o Homem Sem Medo vai atuar liderando um grupo para fazer uma diferença maior ainda. Sinceramente, achei ok, nada demais, tá num nível melhor do que as últimas edições que foram apresentadas pelo Chip Zdarsky, mas também não tá naquele nível mais interessante, legal que foi o início, né, dessa dupla à frente do título do Homem Sem Medo. Então, que nota que eu dou para esse nono volume, que não foi zerado pela Panini, apesar da nova fase e nova mensal do personagem, e eu achei correto, porque como eu disse é uma continuação direta, eu dou uma nota 8. É um material bacana, continua sendo uma série que vale a pena acompanhar, mas já não é, na minha opinião, a melhor publicação Marvel da atualidade. E esse título aí fica com a série dos Eternos do Kiro Gillen. Então é isso daí, galera, eu espero que esse vídeo tenha sido de alguma utilidade para vocês. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!